Ok. Bom, sejam todas bem-vindas ao 6º dia do nosso Fórum Internacional do Mulheres em Rio Digital. Eu sou a Márcia Timóteo, junto com a Veronique, somos cofundadoras do Mulheres em Rio e gostaria de agradecer a presença de todas nesse evento de hoje, todas as gestoras de núcleo, as colunistas, as convidadas, né? E sejam muito bem-vindas nesse dia. E eu gostaria de passar alguns recadinhos para vocês. Respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, solicitamos a atenção e a colaboração de todas, informando que este fórum está sendo gravado e todas as presentes concordam expressamente com a cessão da imagem e voz e a sua reprodução na plataforma Mulheres em Rio ou em parceiros, de forma gratuita e não onerosa, de direitos de imagem ou conteúdo. Quem, porventura, não concordar, poderá ver ou ouvir o evento desligando a sua câmera e ocultando o seu nome. O Mulheres em Rio nasceu de um movimento colaborativo entre mulheres empreendedoras que acreditam no empoderamento da mulher através de iniciativas reais, como essa, de desenvolvimento do empreendedorismo feminino. Então, é um projeto colaborativo em formação, com direitos reservados, onde um dos braços desse movimento é o presente evento, que depende absolutamente do seu público para que possa continuar ocorrendo. Mulheres em Rio tem como pilares 6 núcleos de desenvolvimento, e eu agradeço imensamente, eu e Veronique agradecemos a presença e a colaboração contínua desses núcleos. No primeiro núcleo, nós temos o núcleo empreendedorismo, a nossa querida, amada Sônia Garcia, a quem eu desejo aí, agradeço, muitas palmas. No núcleo Arte e Cultura, Gilda Maria. No núcleo Saúde e Bem-Estar, aqui a nossa colega Valéria Queiroz. Obrigada, Valéria, sempre com a gente. E a queridíssima do núcleo de Direito e Cidadania, Cristiane Delia. E no núcleo Educação e Desenvolvimento, a Patrícia Gonzalez. Nós estamos em crescimento, já somos mais de 40 especialistas. Voluntariamente se dedicaram a gerar conteúdos de qualidade para capacitar e empoderar mais mulheres. E se você está aqui como uma convidada e tem alguma experiência que quer compartilhar, contacte a gente, você será muito bem-vinda para esse nosso projeto, tá bem? Eu queria só relembrar vocês que durante a palestra e esse bate-papo, que mantenham a câmera ligada, né, e os microfones no mute, para que a gente possa aproveitar melhor a explanação, mas que coloquem as suas dúvidas, as suas perguntas, informando o nome e a cidade e a sua pergunta no chat, que tem aqui embaixo na sua telinha. As perguntas serão respondidas pela nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje é a Carla Coelho, maravilhosa, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes de ter você aqui, Carla. E a nossa anfitriã, a Sônia Garcia, eu passo agora a palavra para ela, agradecendo imensamente, Sônia, a tua participação, a gestão do seu núcleo e a quem eu cedo a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Boa noite a todas. Primeiramente, eu quero agradecer o tempo de cada uma de estar aqui conosco, apesar de que esse tempo tem sido maravilhoso, porque as trocas que cada convidada tem trazido tem sido assim, muito enriquecedora de conteúdo. Cada dia o nível sobe um pouquinho mais, porque são emoções diferentes, e todas trazendo coisas muito interessantes nessa troca que a gente está fazendo aqui. E aí o tempo passa e a gente não sente muito. Eu queria aproveitar publicamente para fazer um agradecimento muito especial à Márcia e à Veronique pela confiança de ter me concedido essa gestão do núcleo de empreendedorismo. Eu falei com a Márcia que a minha zona de conforto até era uma outra, mas tudo que conquistei na minha vida foi aceitando desafios e aproveitando oportunidades. Eu acho que aproveitar a oportunidade não é ser oportunista, é você observar o que a vida está colocando no teu caminho, né? E eu queria roubar só um pouquinho do tempo da Carla para dizer que durante toda a minha trajetória de vida,
eu observo que as pessoas, às vezes, não aceitam as oportunidades porque elas querem sempre o ônus de alguma coisa, o bônus de alguma coisa, e não aceitam o ônus. E tudo na vida tem uma parcela de sacrifício para que você possa ter seus bons resultados. E na minha vida, no meu trabalho, tanto no mundo corporativo como depois que eu passei a empreender, eu entendi que algumas coisas a gente precisa fazer com emoção, com paixão. É isso que traz resultado, é o propósito que te faz sair da cama, sabendo que naquele dia você tem alguma coisa para doar para o outro, né? A outra coisa que eu acho muito importante, que todas nós, empreendedoras, porque muitas estão aqui, mas muitas outras nos assistirão depois, né, através da postagem. Então, que todas vocês entendam que palavras como perseverança, persistência, tem que ser uma constante no nosso trabalho, porque eu percebo que muitas pessoas desejam coisas, mas não sabem diferenciar desejo de objetivo. Às vezes a gente tem vontade de muita coisa, mas se você não souber transformar esses desejos em objetivos, com passos, planejamento, metas, datas para você realizar cada coisa, você vai passar a vida desejando muita coisa e deixando de ter, às vezes, coisas que você poderia, porque você não está colocando o principal, que é ação, né? Agir. A gente precisa transformar essas ideias, esses planos, e eu estou falando isso porque eu estou gestora do Núcleo de Empreendedorismo e a gente tem tentado levar isso no próprio nosso núcleo, né? No nosso núcleo, para que isso possa se expandir para as outras também. Então, é fazer as ideias se tornar uma prática, né? Uma coisa viável de acontecer na vida. E cultivar os bons hábitos de fazer isso todos os dias, né? Ter atitude para enfrentar esses medos que surgem no nosso dia a dia e fazer isso acontecer. A minha vida sempre foi pautada em ter relacionamentos verdadeiros, me dedicar de verdade para as pessoas que cruzam o meu caminho na vida, porque a nossa vida é cheia de encontros, né? E se a gente não fizer desses encontros alguma coisa significativa, eles são só encontros. E foi assim que eu encontrei a Carla. Eu faço passeios culturais na minha empresa e uma vez eu fui a Petrópolis e fiquei conhecendo Petrópolis de um jeito que eu nunca havia conhecido antes, apresentado pela Carla. E eu identifiquei na Carla uma energia, uma sintonia, uma conexão com a vida, com as pessoas, que eu falei, nossa, essa pessoa é uma pessoa do tipo que eu gosto de encontrar. Ela é jornalista, é apresentadora, eu vou deixar ela falar melhor dela, mas eu queria falar para vocês que o que mais me encantou na Carla foi perceber o quanto ela estabelece essas conexões verdadeiras com as pessoas. E aí eu passei a admirá-la, a gente nunca mais se desconectou, e eu quis convidá-la para trazer para vocês, porque além de tudo que ela faz, ela ainda é uma divulgadora dessa coisa tão maravilhosa que é a adoção na vida, e ela vai falar melhor disso, e presentear vocês com essa inspiração que ela me transmitiu e que eu espero que ela transmita para vocês também durante essa noite. No final da apresentação dela, eu vou passar as perguntas para ela responder, e quem ficar conosco até o final vai ter um brinde especial que a gente vai fazer uma surpresa aqui hoje para vocês. Isso aí. Carla, deixa a palavra com você. Primeiro, queria dar boa noite para todas, agradecer de verdade pelo convite, pelo espaço. Acho que, na verdade, são todos os movimentos em que nós, mulheres, nos damos espaço de fala e de ouvir, que a gente pode transformar um pouco do pedaço da nossa sociedade. Eu sou pós-graduanda em gestão de pessoas, eu sou pós-graduada em marketing, bacharel em comunicação social e habilitação em jornalismo. Sou especialista em jornalismo cultural e assessoria de imprensa pela Universidade do Livro. Sou jornalista responsável da minha própria empresa, meu CNPJ, que eu só criei porque a minha mãe insistia
que eu tinha que ser empresária e que eu não era para ser funcionária de ninguém. E eu trabalho por conta própria desde 2008, com assessoria de imprensa, produção de conteúdo, apresentação em TV. Atualmente eu produzo, por incrível que pareça, 4 programas de TV em Petrópolis, Família Café e Manhã 10, esses eu só produzo. E eu produzo e apresento um programa independente que eu falo absolutamente tudo o que eu quero. Então, assim, eu faço desde a minha amiga que é dona de uma empresa de pães até conversar, por exemplo, com o César Maracujá, que é do Parafernália, e o Renato Prieto, que fez o filme Nosso Lar, que é um dos filmes com maior bilheteria religiosa no Brasil, e ele é um querido e tal, e eu falo que eu quero lá. E eu sou a única jornalista que produz e apresenta um programa que se chama Trabalhador em Foco, que é do movimento sindical, que junta as categorias de sindicatos diferentes na base trabalhadora. Então é muito engraçado que, por mais que eu seja empresária, empreendedora, a gente senta a porrada, literalmente, no patrão que desvaloriza a mulher, que não paga os honorários direitos, salários, e a gente fala de lei, de greve. Então é muito, muito legal também ter esse olhar, não só como empresária, né, mas como também trabalhadora, porque no final das contas, empresário só é aquele cara que tem dinheiro para passar pela crise sem se preocupar com absolutamente nada. Fora isso, todos os outros são trabalhadores que foram pejotizados, e aí é uma super discussão, né? Eu trabalho lá no Canal 10, que é a TV Petrópolis, e na X da Questão Produções, que é a produtora de CNPJ, que é do meu marido, a gente tem incontáveis projetos. E no meu lado social, hoje, eu sou a coordenadora de um grupo que se chama Adoção em Roda, que a gente tem como meta básica dar amparo emocional, social, legal, bem como ouvir, contar histórias do dia a dia de quem espera ou já vive um processo de adoção. Basicamente, essa sou eu. Mas, na verdade, a gente é muito mais do que isso, né? A gente, toda mulher, ela é um fragmento, ela se mostra como um fragmento de si mesma. Eu sou, na verdade, mulher, mãe, filha, esposa, jornalista, produtora cultural e tal. E no convite que eu recebi, a Sônia me falou assim, olha, a gente queria que você falasse sobre a importância da comunicação no empreendedorismo. E aí, eu vou falar algumas coisas sobre isso, vou me sacudir um bocado para vocês verem as minhas mãos, já que a gente agora está vivendo numa sociedade que só vê da metade do peito para cima, né? Então eu vou me sacudir um bocado, porque este coelho do lado de cá saltitava mais, mas agora anda saltitando só dentro da cadeira. Com relação à formação acadêmica e por que a gente vai falar de comunicação, queria contar uma história engraçada, né? Que assim, começa por que eu escolhi a comunicação. Eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que eu queria fazer na vida, mas eu sempre falei muito bem, eu sempre conversava muito bem e eu sempre fui muito incentivada pelos meus pais, né? Pelo meu pai que já é falecido e pela minha mãe, a falar, a aparecer e tal. E aí, quando eu estava na época já de entrar na graduação, eu tinha 8 opções na cabeça e a minha mãe pagou um teste vocacional e aí saiu comunicação. Eu falei, bicho, eu vou acreditar nessa psicóloga e vou tentar comunicação. E então a escolha da comunicação veio muito por conta das minhas características pessoais e por conta de um incentivo familiar que tinha como base que eu fosse feliz dentro da minha profissão. Eu não sou de uma família de comunicólogos, pelo contrário. Meu pai era um empresário que foi mecânico e depois dono de posto de gasolina. A minha mãe trabalhava por conta própria, era artesã, hoje é responsável, trabalha no setor de telemarketing de uma associação. Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, eu não tenho um jornalista, não tinha um jornalista da família ou alguém que aparecia na televisão. Foi bem dessa coisa do encontro da minha formação. A pós-graduação em marketing, e aí vocês vão entender por que eu estou falando disso, porque uma coisa vai casando com a outra. Quando eu decidi fazer marketing, eu entendi que a comunicação, que a assessoria de imprensa era o que eu gostava, que era essa comunicação que tem um intuito além do só comunicar, mas sim fazer um processo de triagem entre uma coisa e outra
e oferecer isso como, às vezes, um produto ou às vezes um serviço, mas com uma linguagem a mais. E agora, depois de 18 anos trabalhando em comunicação, eu estou fazendo gestão de pessoas porque eu consegui, porque a arte me trouxe muita gente para trabalhar junto. Sendo jornalista, eu era o centro das minhas próprias atenções, né? Então, assim, eu produzia o conteúdo, eu veiculava o conteúdo, era tudo muito eu. E o entrevistado, ele passava por mim e ia-se embora. Hoje, como a gente trabalha com produção cultural, eu tenho artistas. E artistas não são seres humanos, eles são seres de outro planeta. Então, assim, é muito difícil, às vezes, lidar com um artista, porque eles têm egos exacerbados, eles têm questões muito individuais. E aí eu falei, nossa, preciso estudar mais um pouco, porque não estou sendo capaz de ser uma comunicóloga que pensa num produto de qualidade para oferecer, produto que a Sônia consumiu lá no Museu Imperial, mas eu não estou mais dando conta dessa gente toda, desse bando de artista, sabe? De ter que ter 2 princesas Isabel, 2 imperador Dom Pedro II, 2 condessas de Barral. E aí, essa coisa toda a gente pensa. Porque para empreender tem que ter muita coragem, como a gente falou antes de começar, em off, né? Tem que ter. Coragem significa ter atitude que passa pelo coração. Empreender tem isso. E comunicar também tem isso. Porque se você comunica sem passar pelo coração, e se você comunica sem passar pela ação do comunicar, ela fica superficial e aí o conteúdo é entendido de forma inadequada. Quando eu falo de mim e falo da mulher que hoje eu sou e da profissional que hoje eu sou, e que estou muito feliz de estar aqui num fórum digital para poder falar, eu preciso falar de onde eu vim profissionalmente. Não só pela minha formação acadêmica, mas eu sou o resultado de um trabalho de quase 15 anos que eu fiz dentro da editora Vozes por 4 anos e junto com o Frei Antônio Moser. Eu trabalhei com ele quase 15 anos, por incrível que pareça. Eu nunca coloco no meu currículo porque as pessoas ficam meio assustadas, mas, por exemplo, eu sou especialista em bioética, porque o Moser trabalhava com bioética e eu não entendia chongas do que ele falava. Eu tinha que comunicar essa coisa para o mundo e aí eu fui estudar bioética para poder entender o mundo que eu ia divulgar. Isso é uma questão da comunicação que a gente vai falar aqui, né, que é muito importante. Um comunicador, um comunicólogo, quando a gente pensa em comunicação adequada, a gente pensa em conhecimento adequado na causa para se comunicar de forma correta. Senão a gente fica só patinando, falando o mesmo do mesmo, o mesmo para os mesmos. E é importante ser diferente, é importante ter uma comunicação adequada. Nesse contexto, eu sempre vou precisar dizer que se eu não tivesse trabalhado por quase 15 anos com o Frei Antônio Moser, digo, desde o primeiro dia de trabalho da minha vida na Editora Vozes, que foi na Editora Vozes, até o último dia da vida dele, quando ele foi assassinado, e eu trabalhei na cobertura do enterro dele, daquela coisa toda, né? Eu não seria hoje a Carla Coelho que eu sou. Eu diria que, assim, emocionalmente eu sou um pouco Carla Coelho Moser. Mas como não pode, então a gente segue só com Carla Coelho mesmo. Eu sou professora universitária, dei aula na Universidade Estácio de Sá, Rio, Niterói e São Gonçalo, e no Centro Universitário Celso Lisboa. E isso é legal de falar, porque essa coisa de falar eu adoro, e eu só parei de dar aula, por incrível que pareça, porque eu fui assaltada e eu reagi. E aí, quando eu reagi, eu podia ter morrido, e aí meu marido decidiu não, né? Mas numa fala muito assertiva, ou o casamento, ou continuar dando aula no Rio, eu decidi continuar casada, achei que valia mais a pena. E valeu mais a pena mesmo, porque hoje a gente tem a produção cultural que ocupa o espaço que a faculdade me gastava. Mas o legal de falar nisso é que, assim, a formação acadêmica ela é muito interessante, ela é muito importante, mas uma das matérias que eu dava aula na faculdade era marketing de relacionamento. E aí,
Eu não ia dar esse exemplo de fala hoje não, mas vou dar esse exemplo de fala sobre marketing, que tem a ver com o que a gente também vai conversar, sobre comunicação, tudo tem a ver com marketing, mas vou dar esse exemplo muito porque minha irmã está aqui. Porque era um exemplo que eu dava na sala de aula, mas que ninguém sabia. Marketing de relacionamento nada mais é do que você fazer aquela pessoa do outro lado se sentir importante de verdade. E a Sônia me conheceu e se sentiu importante de verdade, sendo recebida por mim lá no Museu Imperial, porque eu aprendi com o meu pai. E eu aprendi com o meu pai o marketing de relacionamento porque aquele filho de uma mãe portuguesa, ele dava vinhos no final do ano para os principais clientes, ou então alguns outros presentes caros. Então ele tinha os clientes selecionados e ele dava aqueles presentes. Aquele presente, no quantitativo final de dinheiro dele, não valia nada, porque uma garrafa de vinho, vamos dizer que uma garrafa de vinho custa 50 conto, e um tanque de gasolina, ele era dono de posto de gasolina quando eu era criança, hoje custa 200 conto, você imagina que o cara abasteça 2 tanques, basicamente, a 2 tanques por mês. Então, aquilo na proporção valia muito a pena. Então, ele dava um presente de Natal muito importante de relacionamento para a pessoa e aquilo dava muito certo. Ele mantinha o cliente ali. E eu usei sempre o meu pai como exemplo de marketing de relacionamento na faculdade. E hoje, quando as pessoas dizem que eu sou uma profissional diferente, quando a Sônia educadamente fala que veio a Petrópolis e percebeu quando chegou no Chá da Princesa ou no Sarau Imperial, um sorriso diferente, um olhar diferente, é porque quando a comunicação e quando o marketing, quando ele é pautado no olhar e no relacionamento, a gente consegue implementar uma outra coisa. Às vezes eu entro em pânico. Por quê? Porque como eu ajo assim com todas as pessoas, às vezes eu não me lembro das pessoas. Mas graças aos bons deuses de todas as religiões possíveis e imagináveis, eu tenho uma memória razoável. E com uma ou 2 referências eu consigo saber de onde é que eu vi a pessoa e o que é. Então, essa grande questão da comunicação, quando a gente fala de comunicação e empreendedorismo, não dá para empreender sem comunicação. E não dá para comunicar sem se relacionar. E aí, de novo, a gente volta para a coragem. Não dá para agir sem passar pelo coração. Então, assim, eu diria que todas essas coisas, elas são estupidamente ligadas e a gente precisa estar sempre pensando nisso. E é por isso que indescritivelmente, nós mulheres somos melhores, porque já está comprovado cientificamente que nós mulheres temos maior capacidade de fala e de relacionamento do que matemática. É claro que existem mulheres que são maravilhosas nos númerozinhos, isso é óbvio, mas a gente tem uma formação cerebral mais apta para isso. É por isso que, por exemplo, na comunicação, nós somos maioria, mesmo que não sejamos maioria no mundo do mercado de trabalho propriamente dito. Mas vamos lá. Falar de comunicação tem que começar entendendo, né? O que é comunicação, afinal de contas? Quando a gente pensa em comunicação, a gente precisa entender um pouquinho de etimologia da palavra. Comunicação é a palavra que deriva do termo latino comunicare, que significa partilhar. E partilhar tem tudo a ver com o coração, como eu estava falando. Partilhar algo, tornar comum. É através da comunicação que os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Eu não sei se vocês sabem, mas eu aprendi há pouco tempo com a Regina Rezende, que é uma psicóloga daqui de Petrópolis, que eu tenho o imenso prazer de trabalhar em vários projetos, que nós precisamos da palavra para gerar o raciocínio. A gente não consegue processar informação sem palavra. É por isso que, por exemplo, as pessoas com deficiência auditiva precisam criar uma linguagem para conseguir processar o pensamento. E aí a gente pensa, como empreender sem comunicar? A gente passa
comunicação que passa pelo partilhar, que volta passando de novo pelo coração. Só que tem uma coisa muito interessante quando a gente pensa em comunicação. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que a comunicação era muito simples, que era mais ou menos assim. Emissor, sou eu, Carla, que estou falando hoje com vocês. Mensagem, que é o que eu estou falando para vocês. E receptor, que são vocês, mulheres, que estão aqui me ouvindo. Na verdade, quando a gente pensa na comunicação assim, a gente pensa numa comunicação amadora. Que é essa comunicação amadora que a gente vê dando errado em tantos empreendimentos. E aí você vê tantas mazelas na comunicação ocorrendo cotidianamente. Por isso que a gente precisa, todas nós, mulheres que estão hoje, quarta-feira, 21h56, discutindo comunicação e empreendedorismo e tentando pensar um mundo diferente para a gente, para os nossos, não importa por quê, mas a gente que está essa hora da noite, dava para estar vendo Netflix, a gente que está pensando nisso não pode acreditar que a comunicação é só isso. A gente precisa entender que é óbvio que existe um emissor e que esse emissor, né, locutor, falante, aquele que emite a mensagem, que ele é uma pessoa, um indivíduo ou um grupo, mas que ele não é só um emissor. Dentro de si está imbuído todas as suas crenças, todas as suas certezas, todos os seus não acordos e todos os seus preconceitos. E aí a gente vai entender que a comunicação tem pelo menos 7 etapas e não 3, como a gente aprende em todos os lugares. E aí tem a questão da mensagem, que é mais ou menos o que eu quero passar para vocês, que todas nós somos, primeiro, melhor do que os homens. Segundo, que nós temos uma habilidade de comunicar muito boa. Terceiro, que empreendedorismo, sem qualidade de empreendedorismo e de negócio e sem qualidade de comunicação, não chega lá, não vai ter caldo. Esse caldo vai ficar ralo, não vai dar certo. Então tem essa mensagem. Agora, mais legal que isso é que a gente tem que entender uma coisa que se chama código, que representa o conjunto de signos que são utilizados na mensagem. Hoje aqui a gente está se comunicando verbalmente, só que não só verbalmente. Se vocês forem perceber, se tirar a minha mão eu não consigo falar. Se tirar a minha mão, vocês não vão perceber a intensidade do lado de cá. Principalmente numa plataforma que essencialmente é fria. Tô eu aqui na minha casa, eu até escolhi uma blusa legal que meu padrasto me deu de presente no Natal, mas eu tô com a calça do meu panda-jama. Então, assim, se eu não me mexer, essas mulheres que estão do lado, elas podem dormir, mas elas não vão dormir, porque Carla Coelho não vai deixar vocês dormirem, porque eu quero causar algumas coisas. Dentre elas, que esse código precisa ser entendido. Porque o código é a nossa fala e é a minha mão se mexendo, mas que para isso também tem um canal de comunicação. Às vezes é o jornal, o livro, a revista, a televisão, o telefone. E hoje a gente está falando de plataformas digitais, porque o mundo mudou. Quando eu falava dessas 7 formas de comunicação com os meus alunos lá no Centro Universitário Celso Lisboa e que eu tinha 83 alunos dentro da minha sala, que foi a sala maior que eu dei aula, e eu nunca vou esquecer a quantidade de alunos na minha pauta, porque é o ano que eu nasci, 83. Eu achava um absurdo ter 83 cabeças dentro da minha sala. Eu só conseguia me comunicar, porque por mais que o canal de comunicação fosse a sala, o código era esse voluptuoso, então as coisas conseguiam seguir. Mas não adianta, se a gente tem um bom emissor, se a gente tem uma boa mensagem, se a gente segue um código interessante, se a gente tem um canal de comunicação, se ele não tem contexto. E aí, por que eu tô falando de contexto? Porque essa fala tem que ser de gente que quer falar para gente que quer ouvir essa mesma temática. Sabe quando a gente que é, por exemplo, de esquerda, ouve o Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro na ONU? Aí você fala, gente, que é isso? Por quê? Porque não tem contexto, porque você não comunga com aquelas opiniões. E aí, o contexto é importante.
A gente está num mundo seletivo, sim. O contexto tem a ver também com essa questão de referência, a situação da comunicação, que está inserido o emissor e o receptor. Nós vivemos em tribos desde sempre. E a comunicação das tribos, ela fluía muito bem. Às vezes, uma tribo não conseguia se comunicar por outra. É por isso que quando a gente vai estudar o que a gente chama convencionalmente de índios, que não deveria ser chamado de índio, deveria ser chamado de povos originários, que são os que já estavam aqui antes da invasão, incluindo a invasão do meu pai, que era português, Penafiel e tal, não sei o quê, porque a gente tinha o quê? A gente tinha um contexto que era inadequado, né? E aí sim, depois da gente pensar todas essas coisas, é que a gente chega lá no receptor, que é dominado pelo interlocutor, é o ouvinte, é o cara que está ouvindo e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, depois dessa coisa toda que a gente acha que a comunicação está feita, ou seja, eu pensei o que falar, para quem falar, como falar, qual vai ser o canal e tal, não sei o quê, existe uma coisa muito legal que eu acho que a gente está bem acostumado a ouvir, que é a questão do ruído da comunicação. Ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Sabe aquela coisa que você falou com toda a sua precisão, com todo o seu cuidado, com todo o seu... E a pessoa entendeu tudo errado? É isso. Esse é o ruído da comunicação. E é só um comunicólogo, é só um profissional de comunicação que dentro do seu negócio, do seu empreendedorismo, dentro da sua plataforma, vai conseguir tentar fazer com que cada vez mais o ruído seja menor. E dá muito trabalho diminuir ruído. Mas quando você começa a afinar o ruído, aí sim a comunicação é feita de verdade. E eu falei essa cambada toda de coisas para falar que a comunicação é um processo real e complexo. E que ele pode se tornar uma grande questão, um grande problema, um super mega master tiro no pé quando é feita de forma errada. E aí eu vou lembrar um dos últimos casos que eu acho super legais de lembrar. Alguém aqui viu a esponja de aço inox que a Bombril lançou e deslançou em 24 horas? Alguém viu? Chamava Crespinha. Crespinha. E aí, Rosângela, você que estava falando que você assumiu suas madeixas e tal, não sei o quê. O Crespinha era uma alusão ao cabelo crespo das mulheres e a utilização desse cabelo crespo para lavar as caçacas das panelas sujas. O que aconteceu? Uma chuva, uma enxurrada, um pandemônio na vida do Bombril e eles tiraram do mercado. Só que tem uma coisa, o que não é uma comunicação adequada e pensada de forma cuidadosa para o empreendimento? Quando a gente pensa em negócio, em criação, em produto, em inovação, que é o que define o empreendedorismo, né? Em 1970 e poucos, lá na década de 1970, já tinha sido lançada uma Crespinha. E na época as pessoas já não gostaram. Então, assim, comunicação também tem a ver com o estudo da história, da sociologia, da antropologia, do com quem você vai falar, da psicologia. É importante por demais entender todas essas coisas para tentar se comunicar. Porque, por exemplo, eu estou vendo aqui um monte de mulher e talvez se eu falar um palavrão não seja um problema, mas a minha mãe está na sala. Então, como a minha mãe está na sala, eu não posso falar um palavrão. Entende essas coisas? E a gente começa a entender onde é que pode falar e o que não pode falar. Por quê? Porque a comunicação precisa ser um processo pensado. É claro que é um dos processos mais orgânicos. A gente já nasce, em via de regra, ouvindo, e todo mundo vai tentando fazer a gente falar o mais rápido possível. Olha para a criança e fala assim, papai, tatai, mamãe, fala mamãe. As pessoas querem que a gente se comunique desesperadamente, porque elas não querem ter que entender o que você quer. Elas querem que o discurso seja cada vez mais claro. Mas para esse discurso claro ser utilizado dentro dos negócios, na área do empreendedorismo principalmente, ele precisa ser pensado de forma muito bem pensada.
Porque o empreendedorismo é esse processo de iniciativa, de implementar novos negócios, mudanças, empresas já existentes. É um termo usado no âmbito empresarial, muitas vezes relacionado com criação de empresa, produtos. Normalmente envolve inovações e risco, mas se comunicar dentro do empreendedorismo de forma equivocada, a gente não vai entender. Mas a gente está falando, mas eu tô aqui falando para um monte de mulher. Eu espero que um monte de mulher também nos veja nas plataformas sem ser nesse momento ao vivo. E aí, eu preciso falar uma coisa que eu sempre me questiono. Mas o que é de verdade? E quando eu, mulher, e quando vocês, mulheres que estão aqui, entramos de verdade nesse negócio de empreendedorismo? A gente pode falar que as mulheres no mundo, que elas foram galgando os seus espaços. Houve um momento em que elas eram o centro das atenções e que nós éramos a sociedade do matriarcado, em que as pessoas veneravam as mulheres, teve a época em que as gordinhas eram consideradas bonitas e tal, não sei o quê. Mas aí depois a gente perdeu mesmo e foi tudo muito complexo para nós. Mas a gente pode falar hoje das mulheres no mundo, a gente pode falar do voto feminino, a gente pode falar do patriarcado, a gente pode falar do empoderamento, a gente pode falar de empreendedorismo feminino, são todas coisas reais. Mas eu acho que tem uma outra coisa que seria tão importante quanto isso, quando a gente discute comunicação e empreendedorismo dentro de um fórum que é voltado para mulheres no Rio de Janeiro, que muitas das vezes eu acho que muita gente não fala. A gente está falando de empoderamento feminino, sim, porque ele está acontecendo cada vez mais. A gente está falando de acabar com o patriarcado, sim. A gente tem que acabar com esse patriarcado. A gente precisa falar de feminismo, mas a gente também precisa falar de outras coisas que às vezes a gente esquece e que estão muito relacionadas, em minha opinião, com essa temática da comunicação, do empreendedorismo, da mulher na frente dos negócios, da mulher que é dona de si, que é a dona da casa, que é quem coloca o pau na mesa, às vezes. Por que colocar o pau na mesa? Porque a gente ainda vive na sociedade do patriarcado. E quando eu falo colocar o pau na mesa, todo mundo entendeu que quer dizer que quem manda é a mulher. Mas assim, desde quando que a gente tem falo? A gente não tem falo. Uma grande coisa que eu acho que nós, mulheres, nos perdemos na comunicação, no empreendedorismo, é uma palavrinha bonita que um monte de gente gosta, que chama sororidade. Tem um monte de gente que nem sabe o que é. Que é essa coisa de união de mulheres que compartilham os mesmos ideais e propósitos. Tanto propósitos de teor feminino, feminista, mas também de apoio mútuo. E aí eu acho muito interessante quando mulheres aprendem a entender e respeitar mulheres. Mas não apenas e somente respeitar mulheres porque são mulheres, mas mais do que isso, entender que a gente vive na sociedade da violência doméstica e que a gente precisa mudar essa sociedade. E a gente só vai mudar a sociedade da violência doméstica e a sociedade do feminicídio, e aí agora tá todo mundo pensando assim, esta coisa desta jornalista é louca. Que ela tá falando de violência doméstica e feminicídio num bate-papo sobre a importância da comunicação no empreendedorismo. É porque é o seguinte, a violência doméstica e o feminicídio, junto com o assédio sexual e o assédio moral, rolam porque a gente não sabe direito o que é sororidade. Como assim? Você contrata mulher? Quando você vai contratar, você, mulher empresária que está me ouvindo, me assistindo agora, contrata mulher ou contrata homem? Você compra de mulher ou você compra de homem? Você compra do negócio de empreendedorismo da mulher ou você nem pensa nisso quando você vai fazer a sua escolha de compra? Quando você vai comprar, você opta pela Casas Bahia, pela Ricardo Eletro ou você prefere a Magazine Luiza? E qual é a questão? É R$10? É R$3 de diferença entre a Ricardo Eletro e a Magazine Luiza? Você vai comprar onde? Onde é que está a tua sororidade? Não pode estar só na fala.
Porque a Luísa é uma puta de uma empreendedora. É uma big de uma mulher e precisa, sim, que mulheres comprem com ela. Porque você que tá me vendo, compra de mulheres, contrata mulher. Você diz que mulher dirige mal, porque quer ver o máximo da comunicação, do empreendedorismo e de nós mulheres é quando a gente tá no nosso carro dirigindo e fala assim: puta merda, tinha que ser uma mulher no volante. Para tudo, cara. Tá comunicando errado, não tá tendo sororidade, não tá entendendo que assim vai continuar do mesmo jeito. Vai comunicar do mesmo jeito. Outra coisa, essa daí, ó, há 36 anos eu ouço. Fulano engordou. E daí, cacete? Deixa o pneu dela, o problema é dela, o corpo é dela, a vida é dela. Isso viu? Vai ficar pra titia. Não casou. Não deve gostar de homem, deve ser sapatão. E daí? Qual é o problema? Qual é a questão dessa porra toda? Quem é que tem a ver com o motivo dela ter casado ou dela não ter casado? O que é isso? Que mundo é esse que a gente tá, em que a gente ainda precisa, além de saber comunicar, além de ter que ser empreendedora, além de ter que ser uma cangaia de coisa, a gente ainda tem que, na maior parte das vezes, cumprir todos esses protocolos sociais para nós mesmas. Porque, na maior parte das vezes, a gente não se arruma porque quer estar bonita para o mundo e tal, não sei o quê, mas é porque as outras mulheres não têm o mínimo de sororidade, não estão nem aí para quem é você. E quando a gente pensa em empreendedorismo, e quando a gente pensa em comunicação, e quando a gente pensa em mercado e mundo, em minha opinião, a gente tem que pensar em que mundo é esse que a gente está consumindo. Se eu estou consumindo de mulheres, se eu estou consumindo de homens, se eu estou consumindo de mulheres que têm o mesmo pensamento que eu, ou se eu não estou nem pensando nisso. Porque se eu não estou pensando nisso, eu não tinha que estar aqui, eu estou no lugar errado. Porque é um evento que chama Fórum Digital Mulheres em Rio, é para as mulheres pensarem que elas precisam tudo por elas. Quer ver uma coisa? Aqui, na X da Questão Produções, a empresa CNPJ é do marido, fato. Só que a contadora é uma mulher, a advogada é uma mulher, a dentista da casa toda é uma mulher. Desculpa, talvez meu marido nunca tenha percebido, mas eu tô sempre com elas. Por quê? Porque eu acho que elas são capazes, nós somos capazes e a gente tem que aprender a nos colocarmos nos espaços de poder e a não deixar. E mais, quem é que educa a porra dos homens desse mundo? Somos nós. Quando o meu filho, e aí depois eu falo por meio da adoção, não sei o quê, tem um pensamento misógino, é meu papel quebrar esse vínculo. É meu papel quebrar essa questão. Porque tem a ver com a comunicação que ele vai fazer no mundo. Porque tem a ver com o empresário que ele vai ser. Porque tem a ver com como é que vão ser as relações de uma geração daqui para frente. E aí, eu hoje estava produzindo mais ou menos os tópicos do que eu ia falar aqui, porque a gente pensa 3.000 coisas, mas se não alinhar, ferrou tudo, né? E eu tenho uma historiadora que trabalha comigo, que está fazendo história social pela UFRJ, e ela estava na aula online dela, e eu mandei um trecho que eu tinha colocado e mandei para Maria Ângela. Ela não está aqui hoje, mas ela com certeza vai assistir depois. E aí ela me mandou uma coisa que ela aprendeu na aula dela hoje do mestrado em História e que eu vou dividir com vocês, que eu já compartilhei com a Sônia, que é o seguinte: vocês sabiam que lá em meados de 1800 afirmava-se que o cérebro das mulheres era menor do que o dos homens e que o sangramento era justificativa para que elas... Como é que é? Alguém falou alguma coisa? Vou continuar. E o sangramento era justificativa para que elas, ou seja, nós daquela época, nós, as mulheres, não pudessem frequentar as universidades. E vai além. Um pesquisador da época descobriu que o tamanho do cérebro era balela, quando comparou o de professores com criminosos, mas a teoria não caiu mesmo assim.
O pesquisador se chamava Paul Broca e isso foi no ano de 1859, apenas 160 anos atrás. E quando eu falo apenas 160 anos atrás, porque eu estou falando da época em que a princesa Isabel estava viva. E eu trabalho no Museu Imperial e eu discuto as questões do empoderamento da princesa Isabel. Entendeu? Quem era essa mulher e tal. E a gente vai chegar daqui a pouco nisso. A questão é, imagina, 3 estalar de dedo atrás, as pessoas diziam que o meu cérebro era menor do que o do meu marido. Só porque eu tinha nascido mulher. Mas é a mesma sociedade que ainda nos coloca, em algumas sociedades, de burca, mesmo que seja religião, eu super respeito, mas que nos coloca nesse contexto, junto com outras sociedades que corta o nosso clitóris para a gente não ter prazer sexual. Outras sociedades que também fazem, por exemplo, o casamento com meninas de 12 anos. Ou seja, nessa mesma sociedade é que a gente está aqui discutindo que 160 anos atrás eles achavam que o nosso cérebro era menor. E aí, quando a gente tem empecilhos e a gente se vê diante de dificuldades ainda, é porque, vamos combinar, o meu pai, que eu falei algumas vezes aqui, ele era de 1930. Mano, meu avô devia acreditar que o cérebro das mulheres era menor. Não tô falando do meu tata, não, tô falando que provavelmente meu avô era mais ou menos ali daquela geração. Eu sei que meu pai nasceu quando a minha avó tinha uns 40 e poucos. Lia deve lembrar, sabe melhor do que eu disso. Então, assim, imagina, cara, meu avô devia acreditar que o meu cérebro seria menor do que o do meu marido. E por que eu tô falando toda essa coisa? Porque eu aposto que vocês estão se perguntando o motivo de eu falar que a comunicação é um processo complexo, que empreendedorismo é mais que apenas inovar. No meio disso tudo, falei de mulher, empoderamento, tanto falando de questões básicas do dia a dia. Mas é porque somos nós que somos as melhores comunicadoras. As nossas empresas fecham menos do que as dos homens. Os nossos resultados são mais efetivos. A gente consegue fazer mais dupla, tripla, quádrupla função. Aqui em Petrópolis, as pessoas viram e mexem e falam assim. E aí a minha mãe que tá por aí, ela deve poder dar um joinha. As pessoas falam assim, nossa, mas a Carla produz 4 programas de TV. São 40 entrevistados que passam pela mão dela toda semana. Eu duvido que um homem conseguiria, sem ser escrota ou ser marrenta, para mim, mas porque eu acredito que essa capacidade da múltipla função tem a ver com a nossa capacidade feminina, né? E aí, lembrando, quem educa os homens somos nós, e quantas as vezes que nós autorizamos o machismo quando percebemos por conta de uma comunicação inadequada e por não consumirmos de nós mesmas. Então, ou seja, essa coisa toda, ela está muito ligada à comunicação, o cuidado, o que a gente se pertence e o que a gente consome. Porque por mais que a gente seja empreendedora e produza, a gente muito mais consome do que produz. Então, a gente precisa consumir de nós mesmas. Para quê? Para educar o mercado para consumir de nós mesmas. Então, assim, por que eu preciso comprar uma viagem de um guia de turismo homem se tem uma guia de turismo mulher? E aí, a gente vai pensando nisso. E voltando lá para o tema, a importância da comunicação no empreendedorismo, é tudo isso e mais um pouco. E quando a gente pensa em comunicação assertiva e empreendedorismo e pensar o feminino nessa coisa toda, eu tenho o big orgulho de dizer, por exemplo, que o Sarau Imperial é um produto oficial do Museu Imperial, que é uma dramatização interativa com duração de 45 minutos, que faz um retrato histórico de 1878 pré-abolição. É um produto que eu tenho o maior prazer em produzir com o CNPJ do meu marido. Porque o CNPJ dele é MEI, paga mais imposto. O dele é microempresa, o meu é MEI. Então, eu presto serviço para ele, eu emito nota para ele. Mas aqui em Petrópolis, ninguém nem lembra dele ser horrível. Porque, assim, todo mundo fala Carla.
É tão utópico que eu mando do meu e-mail, do meu Carla Coelho 03, pro Museu Imperial com a assinatura dele e as pessoas já respondem Carla, né? Porque essa coisa da comunicação, nós temos mais habilidade. Eu, por exemplo, sou péssima para criatividade. Eu não sei o que seria um dos nossos projetos se não fosse a criatividade do Maurício. Mas a parte de comunicação, a gestão, essa tá comigo. E é por conta dessa coisa toda, dessa comunicação adequada, dessa coragem do empreendedorismo, que o Sarau Imperial, que é um produto oficial do Museu Imperial, que já existia há 16 anos, antes da gente assumir esse produto, cresceu 300% em 3 anos. E aí, desculpa, falem o que quiser, eu vou tirar mó onda mesmo, que o processo de comunicação é meu, o cuidado com as pessoas, sou eu que estou à frente. A Sônia, toda vez que a Sônia vier em Petrópolis, Sônia Garcia, porque mamãe também é Sônia, mas mamãe é Sônia Meira. Toda vez que a Sônia vier em Petrópolis, Sônia vai assistir o Sarau Imperial ou vai querer levar. Porque tem o quê? Tem aquele relacionamento da comunicação que eu falei lá no começo. E aí a gente cresceu 3 anos, 300% de forma disso, por conta disso, né? E por mais que as pessoas acreditem que a Princesa Isabel, mesmo lá na época em que os homens acreditavam que o nosso cérebro era menor do que o dos homens, né? A Princesa Isabel estava longe de ter cérebro menor. E a gente trabalha hoje com os produtos que eu vou ler, porque eu perco os dedos aqui para falar, a gente trabalha com esses produtos de comunicação e de arte, né? Ressaltando a mulher oitocentista, que é a mulher lá do século XIX. Para quê? Para a gente mostrar que aquela mulher já tinha diferencial. Se lá, que era muito mais difícil, a gente conseguia ter diferencial, como é que a gente em 2020 não tem que deslanchar, né? E por conta desse trabalho, percebendo que isso era importante, que a gente, enquanto mulher, tem mercado de comunicação em arte, e em tudo isso a gente se especializou em Segundo Reinado, e por conta de um produto que a gente venceu, o edital, hoje a gente tem o Sarau Imperial, mas tem também o Chá da Princesa, o Jantar do Imperador, o Contando as Histórias de Petrópolis, o Sarau da Boa Vista, o Memórias de Pedro, o Memórias de Isabel, o Memórias de Teresa, que é a Teresa Cristina, que todo mundo só sabe falar que a Teresa Cristina, por exemplo, era uma feia e manca e que o imperador ficou 6 meses dormindo no quarto ao lado. Sacudam a cabeça para mim aqui se alguém sabe de alguma outra coisa da Teresa Cristina que não seja que ela era feia e manca. Nada. Porque se alguém souber de coisa diferente, eu vou ficar super feliz. Mas é isso que as pessoas falam. Só que é uma tristeza, porque a imperatriz Teresa Cristina refugiou na sua casa imperial fugitivos italianos ilegais no Brasil, porque ela ficou com pena deles e ela escondeu até do marido. E tem livros que contam essa história, porque ela tinha apreço pelos italianos e ela foi e malocou os caras lá e tal, e escondeu para poder proteger até que eles conseguissem uma autorização para ficar no Brasil. Ou seja, mulheres oitocentistas já conseguiam fazer a diferença. A gente tem que conseguir muito mais do que isso. Isso tudo, essa loucura toda que eu falei, todos esses pensamentos que brotam nessa cabeça louca e tal, ao mesmo tempo em que eu sou jornalista, produtora de TV, apresentadora, assessora de imprensa, mulher, esposa e mãe por adoção. E aí, eu sou razoavelmente boa de tempo, eu já estou falando mais do que eu deveria. Queria só falar que eu sou mãe por adoção. A gente está com pergunta para você, Carla. A gente está com pergunta. A Sônia não está vendo a pergunta, porque ela está pelo celular. Mas a gente tem perguntas para você. E a gente, como a gente está correndo com o tempo, a gente queria passar a pergunta para você. Fala a pergunta. E aí eu convido a Cris para falar pessoalmente a pergunta dela. Cris, você pode abrir o microfone? Quer passar a sua pergunta que você escreveu aqui no chat diretamente para Carla? Márcia, eu até escrevi aqui, porque quando faz a pergunta aparece na tela, e eu anotei a pergunta da Cris. Você conseguiu? Cris, antes da Cris, eu queria só passar que a Lívia também falou que está adorando o que você está dizendo,
cheio de história aí na tua comunicação, passando dados históricos muito legais. E a pergunta da Cris, faz, Cris, a pergunta. Oi, Sônia, tu ainda está no celular, né, Sônia? Todo mundo fazendo uma vaquinha que a gente vai dar um notebook novo para a Sônia. Uma loucura. Mas eu tenho. Tenho que ficar quieta aqui, que eu também deu o maior trabalho no outro dia. Eu estava lembrando aqui, Carla, do decreto-lei. Eu até peguei aqui para reler para vocês, porque quando você fala, a gente está falando de empreendedorismo, a gente tem que fazer reflexões sempre. Se a gente pensar que em 14/4/1941 saiu um decreto que dizia que as mulheres não se permitirá a prática dos desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, defende esse efeito nacional do desporto, baixar as práticas necessárias, porque o corpo da mulher só servia para parir e para fazer trabalhos manuais. Se a gente for pensar nisso, a gente não precisa ir lá no Império para buscar dados, né? É porque o Império está muito na minha vida, né? Eu sou segundo reinado. Eu sei que é por isso. E a gente, assim, né? Eu não vou querer falar muito para não ser chamada aqui de esquerdista, mas não precisa ir muito longe, não, que a gente está vivenciando atualmente algumas coisas que também estão muito equivocadas em relação a quem somos. Queria muito dar um soco na tua cara. Quem somos é o que devemos, né? Entendeu? E a gente fica triste, mas o que eu quero saber de você, quando você começou a falar sobre feminismo, foi depois de eu ter feito essa pergunta. Eu acho que vai ter muito a ver também com a maneira como nós nos comportamos umas com as outras. Eu vou ter assim para você. Eu acho que algumas pessoas estão tomando algumas formações como chancela para imaginarem estar acima das outras. Mestrado e doutorado estão virando compras fáceis para uma falta de vivência. Qual a mistura ideal para a comunicação eficaz e propósito para si, não para a foto do Insta? Você entendeu o que eu quero dizer? Eu quero saber de você o seguinte: a mulher que não tem doutorado, mestrado, bacharelado, pós-graduado, essa mulher ela pode se sentir empoderada para chegar onde ela quer, ou ela precisa de um currículo e é isso. E olha que eu conheço um monte de gente que está cheia de currículo, mas pagou direitinho aí os seus bons reais para ter a sua tese aprovada. Então, e aí? Eu acho de Desculpa, mas falei. Eu acho de verdade que o processo de comunicação, ele passa muito pelo coração. Ele passa muito por se colocar no lugar do outro. Ele passa muito pelo processo da empatia. É o parar, dar um passo para trás e entender se eu estivesse no lugar do outro, como é que eu ia me sentir. Por exemplo, quando no começo a Rosângela estava falando que ela não tinha cortado o cabelo e hoje ela estava com o cabelo preso, eu falei, não é o meu espaço de fala. E quando eu digo que não é o meu espaço de fala, eu quero dizer que é o seguinte, eu não sinto na minha pele o que é o racismo. Mas, mesmo não sendo meu espaço de fala, eu posso tentar fazer um processo de empatia para me comunicar com isso. A gente conhece vários nomes que não têm essa super formação acadêmica, mas que estão acontecendo socialmente. Um caso delas é uma mulher que se chama Preta Rara. Vocês conhecem a Preta Rara? Preta Rara é do casaca, porque ela é preta, gorda, ex-doméstica, e ela tá escandalizando nas mídias sociais, dando palestra. Ela teve no TEDx e ela fala e acontece. E ela não tem toda essa titulação. Quer ver uma coisa que eu acho a respeito da comunicação? Faculdades não estão mais aceitando especialistas. E é um dos motivos pelos quais eu, mais cedo ou mais tarde, ia ser rodada da faculdade, porque eu não tenho mestrado. Estou fazendo minha segunda especialização. E aí o que a gente vê é, nem todos, mas um número considerável de profissionais ensinando a comunicar de uma forma correta dentro das universidades, mas que muitas das vezes ficam apenas na teoria. Porque não sabem como é, por exemplo, chegar para o filho de uma senhorinha, como eu tive o desprazer de fazer uma matéria uma vez, chegar para o filho de uma senhorinha de 87 anos que tinha sido estuprada dentro da casa dela, numa casa assim, meio no mato aqui em Petrópolis. E aí, faz o quê? Se você não tem a sensibilidade da comunicação,
se você não tem a coragem, não tem o coração, não entende que a comunicação tem a ver com compartilhar, não adianta ter toda a titulação. E aí, quando a gente pensa que hoje a comunicação passa pelas mídias sociais e que as mídias sociais estão longe de ser um reflexo da verdade, é muito importante a gente agir, claro, que com conhecimento, com pensamento crítico, e quando a gente está falando em empresa, com profissionalismo, mas que quando a gente está falando em ordem pessoal, em minha opinião, a gente tem que passar acima de tudo, novamente minha opinião, pelo coração, pela empatia, pelo cuidado. Carla, eu queria falar uma coisa também, fazer uma colocação, não sei como você vê. Eu desempenhei no mundo corporativo um papel que é normalmente ocupado por homens, né? Hoje em dia, apesar da mulher ter uma expressividade muito grande no mercado de trabalho, estatisticamente, 5% das mulheres alcançam lá o vértice da pirâmide de alcançar uma gerência, uma diretoria, né, na empresa, são poucas. E uma coisa interessante é que a maior colaboração que eu tinha durante todo esse tempo corporativo era de homens. E a maior competição, entendeu? A maior competição era de mulheres. Então, muitas vezes, no mercado corporativo ou até no empreendedorismo, eu acho que o empreendedorismo é um pouco diferente, você vê mulheres combatendo ou puxando o tapete de mulheres em vez de incentivar e colaborar, entendeu? No empreendedorismo, eu acho que isso acontece mais porque você sente que os nichos se juntam para empreender em prol de essas minorias que vão conseguindo conquistar um lugar no mercado. Mas no mercado corporativo é muito diferente. Você encontra competição negativa de mulheres, entendeu? Mais do que às vezes de homem. Sim. Você percebe isso? Eu percebo e comungo dessa sua fala, porque acredito que nós nos acostumamos a nos cobrarmos. Então tem a ver com essa falta da sororidade. Eu vejo uma outra mulher e eu fico falando, será que ela fez o teste do sofá para chegar naquele cargo? E às vezes é inconsciente. Quando você viu, você já pensou e aí você se autocorrige, né? Eu li um post outro dia desse que era isso, meu cérebro guerrilhando contra mim. Porque você pensa isso e depois você volta e fala, eu não posso pensar isso. Mas, em minha opinião, é isso. As competições são assim, as grandes questões eram assim. Eu me lembro na época da faculdade que eu tinha 5 estágios. Eu trabalhava na editora Vozes, na TVC, eu fazia Jornal de Blumenau, eu fazia Campo Grande e eu fazia Rádio ONG Viva Rio. Rádio ONG Viva Rio, eu fazia rádio sábado e domingo, tipo 6 e pouca, 7 horas da manhã. Minha mãe não me deixa mentir, né? Que eu, às vezes, eu não acordava. Sábado e domingo que eu tava morrendo de cansaço e tal, não sei o quê. E a minha mãe pegava o telefone, levava o telefone, me sacudia, levava o telefone no quarto e eu entrava ao vivo na rádio. Olá, bom dia, aqui direto de Petrópolis, eu sou Carla Coelho para falar para vocês sobre como está o clima hoje. Só que eu não tinha olhado o clima no Climatempo. Então eu abria a janela do meu quarto. Agora em Petrópolis está sol, está chovendo e tal, não sei o quê. E no lugar de ter colegas que achassem o máximo, porque eu fazia 5 estágios, pelo contrário, eu era considerada a escrota babaca porque queria aparecer. E ninguém entendia que, na verdade, eu queria tudo que eu conseguisse de estágio e espaço, não só para aparecer, porque eu até gosto de aparecer, e eu não tenho problema nenhum em dizer que eu gosto de aparecer, mas porque eu queria também galgar o meu espaço no mundo. E aí, assim. Quantas vezes não era percebida dessa forma, né? É assim. Carla, eu não sei se a Veronique e a Márcia querem complementar, mas eu acho que foi a Cris também está fazendo uma pergunta aqui.
Abre teu microfone aí, Cris, para fazer a pergunta. Não, complementando, né? Qual o posicionamento da mulher no combate ao racismo, ao machismo e aos ismos todos? Há uma comunicação para dizer não? Eu ia até complementar assim. Há uma forma de você dizer isso sem se desvincular do seu propósito, do seu empreendedorismo? Há uma maneira de você dizer isso? Você tem que ser radical, você pode trazer isso através de uma comunicação inteligente que diga não de uma maneira primária, não afaste e traga as pessoas para uma comunhão, ou você acha que tem que ser um não dito de uma maneira seletiva mesmo? Aqui você não entra, aqui não é empreendimento que vai acolher machista, que vai acolher racista. Como é que faz isso, Carla? Em minha opinião, a gente vive num mercado muito difícil, muito complexo. E quando a gente pensa em relação financeira, pode ser muito arriscado dizer não para todos esses ismos, né? Então, assim, por exemplo, em assessoria de imprensa, eu não trabalho com o que eu não confio e eu não acredito. E aí, por isso, é que às vezes você tem que encontrar alternativas para poder dizer não para certas coisas. Aqui em Petrópolis, como eu trabalho em duas frentes muito distintas. Eu falei isso lá no começo, né? Imagine, eu trabalho com turismo, que atende todos os públicos, claro, mas que essencialmente está sempre querendo atender o público mais rico, porque gera mais resultado. Coisa básica, o sarau imperial custa R$16 a inteira, R$8 a meia entrada, paga 93 centavos para minha atriz. Porque 80 e poucos por cento do nosso público é meia entrada. Então é muito barato. Então é todos os públicos. Mas o jantar do imperador custa na base dos R$150. Então é um outro público. Então eu estou tentando lidar no turismo com esse cara que tenha mais dinheiro. E por sua vez, eu sou a voz do trabalhador em Petrópolis, para bater no empresário até dizer chega. Então é muito incongruente às vezes. Só que como é que eu faço? De forma muito sutil, a gente consegue educar. Eu acredito na educação. E quando a gente apenas vai no sistema de guerra, de guerrilha, a gente não educa e não transforma. Às vezes, uma postura, ela vale, aquela básica, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, uma postura, um posicionamento, um compartilhar vale mais do que qualquer eu não vou fazer de jeito nenhum e tal, não sei o quê. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito no processo de educação, no processo de transformação, eu acredito que com o tempo a gente consegue. E aí, mesmo nos empreendimentos, em minha opinião, novamente, a gente tem que comunicar da forma adequada, se posicionar da forma adequada, mas a partir do princípio do conteúdo que você vai passar, né? Não dá para poder aceitar algumas coisas, como, por exemplo, eu recusei várias campanhas para fazer assessoria de imprensa de várias campanhas de alguns partidos, porque são completamente fora da minha política pessoal. É claro que eu tenho uma vantagem muito boa para poder conseguir negar todo mundo, que é porque eu coordeno os debates dos candidatos a prefeito. Então, eu preciso ter isonomia, não trabalhar para ninguém. Mas, então, eu consegui criar uma tangente para poder sair. Mas eu acho que tudo tem a sua forma e eu sou a favor da educação. Márcia, queria te pedir, a Lívia está falando aqui cheia de vontade de participar. Eu queria falar o seguinte, o trabalho da Carla em Petrópolis é encantador, é maravilhoso. E eu queria fazer hoje aqui um presente para quem ficou no fórum conosco até agora. Eu faço passeios culturais e um deles é lá em Petrópolis. Então, hoje eu vou oferecer 2 passaportes, a gente vai sortear aqui. Eu estou com uma fada madrinha que está me ajudando. Quem está fazendo para mim é a Rosângela. A Rosângela está aí? A Rosângela está fazendo. Eu estou fazendo aqui. Então, vocês estão fazendo de outra coisa ou é disso? Não, porque eu pedi para a Rosângela ficar de fada madrinha para me ajudar no sorteio. Tudo bem. Rosângela, você está fazendo? Deixa eu mudar a tela para a Rosângela aqui. Rosângela está dando um help aí. A Rosângela está lá com a caixinha também.
Maravilha. Eu tinha combinado com a Rosângela e eu achei o seguinte, que em vez de sortear 2 passaportes para pessoas diferentes, eu vou sortear 2 para uma mesma pessoa, porque é sempre agradável quando você vai num passeio levar alguém, né? Levar um acompanhante. Então, nós ainda estamos, por causa da pandemia, com o bloqueio aí dessas atividades culturais, mas logo que abrir, eu vou estender esse convite a quem quiser participar, mas uma de vocês já vai ganhar agora 2 passaportes para fazer. Esse passaporte inclui o transporte, a entrada no Chá das Princesas, o Sarau Imperial, com a entrada do teatro, ida e volta com ônibus super confortável. Então, Rosângela, vamos ver quem será a vencedora aí da noite dos 2 passaportes desse passeio maravilhoso aí que nós vamos juntas a Petrópolis quando tudo abrir. Deixa eu passar a tela aqui para a Rosângela para eu ver no ato dela sortear. Vamos lá, pode sortear. Vou avisar que a caixa aqui tá toda rosa, cheia de corações, porque é um presente muito especial e dado com muito carinho pela Sônia, para que nós possamos estar nesse momento incrível, histórico, em boa companhia. Agora eu só vou falar que eu botei 10 vezes aqui o meu nome, não é isso? Tá, né? Você falou isso, eu falei que eu ficava tranquila, que eu tinha absoluta certeza que ela jamais faria isso. Agora, o legal vai ser se sair o seu nome, Rosângela. Nossa! Aqui, ó, eu fiz o quê? Eu coloquei aqui, ó, todo mundo que está, quem entrou e saiu. Então, tá todo mundo aqui. Eu printei a tela desse horário para que a gente possa estar aqui com tudo. Né? Exatamente. Agora. Mas não sou eu que vou sortear, não. Eu tô com um pequeno aqui em casa que vai puxar um nome. Miguel. Vem, Miguel. Vai, Miguel. Cadê Miguel? Arrasa aí, Miguel. Baixa Achei o Miguel ótimo, resolvidíssimo. Vai. Puxa um nome aí. Qual o número? Ih, tem número. Cristiane Coelho. Cristiane Coelho. Ei! Como que tá em família? Tá tudo na família, né? Parabéns, Cristiane, parabéns. Cristiane, Obrigada, Miguel. Você mora onde, Cristiane? Agora eu estou em Lagoa Santa, ao lado eu comentei que o passaporte seria para alguém do Rio, porque fora do Rio, não sei se no dia você poderia ir para o Rio. Gente, eu nunca ganhei nem anelzinho de plástico. Então venha ao Rio. Deixa eu fazer uma pergunta. Cristiane, no dia que nós fizermos, você vê a possibilidade de vir para o Rio para ir conosco? Ou você quer que sorteie outra pessoa? O que você quer? Delícia, mas pode sortear se vocês quiserem. Não, mas a gente quer que você venha. A regra é vocês que colocam, tá? Não, eu quero que você venha. Eu estou perguntando se você tem a possibilidade de vir. Tenho sim. Então, beleza. Bem, o convite vai ser extensivo a todas. É claro que quando eu marcar eu vou comunicar, mas a Cristiane tem 2 passaportes para ir conosco nessa experiência. É uma experiência inesquecível. Me leva. Carla, eu quero agradecer muitíssimo, Carla, a você e quero passar a palavra para a Márcia e Veronique para fazer os agradecimentos em nome do Fórum. Carla, a gente está encantada com você, né? Com a fluidez, né? Com a forma com que você foi conduzindo, foi levando a gente para essa reflexão e foi levando a gente para um nível de energia que foi só aumentando aí ao longo da tua fala, né? E esquentando essa reflexão, né, para ir para ação, né? E é isso que a gente está tentando aqui, né? E graças a todas vocês
que acreditaram que é possível, sim, a gente fazer um projeto colaborativo, sim, com pessoas incríveis que estão aqui e que, independente de ter o MBA, não ter o MBA, são mulheres que estão querendo se conectar e dar espaço para outras mulheres a ter o palco e ter a voz e fazer chegar a sua voz. Eu acho que é essa voz, né, essa palavra que você falou que tem tanto poder, é a que torna a gente, torna a nossa indignação e a nosso desejo, né, numa intensidade ainda maior. E é isso que a gente quer com Mulheres em Rio, ao conectar aqui, seja presencialmente, seja digitalmente, a gente quer falar, né, e colocar mais mulheres no pedestal. Então, muito obrigada pela tua participação, por aceitar o convite, né? A gente está muito feliz com todas aqui que puderam participar com a gente, né? A gente está uma semana nesse projeto, né? Nesse fórum. Amanhã é o penúltimo dia, né? Já estamos chegando ao fim aí desse projeto, desse primeiro fórum, e a gente está muito feliz com que cada uma tem entregue aqui para nesse momento, né? E é muito o que você falou também. A gente tem que convidar ela para voltar para falar da adoção. Ela acabou não falando da adoção. É verdade. Não, tem papo aí de Princesa Isabel até adoção. É um tema muito importante. Tem muita coisa bacana. Vai ter um prazer. É o primeiro encontro, né, Carla? Eu acho que essas conexões, nada acontece por acaso, né? Não é por acaso que a Sônia te conheceu e que você está aqui hoje. Então, sinta-se dentro do projeto, né? Você está com a gente e obrigada, é só o começo, tá? Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Parabéns. E a Veronique, foi uma delícia. Amanhã, né, Veronique? Veronique está com o microfone fechado. Eu abri agora. Carla, amei a sua aula, amei, muito bom. Energia lá em cima, adorei. Várias reflexões, muito importantes essas conexões que você passou aqui para todo mundo. É isso aí, comunicação no empreendedorismo vai muito além do que só a pura comunicação. São várias ciências aí conectadas. Nós amamos, de verdade. Gratidão pelo seu tempo, né, pela sua sabedoria passada aqui para a gente. Obrigada de verdade. Márcia, faz a foto aí da gente. Você fez foto? Nós vamos fazer aqui no final, gente. Eu queria aproveitar, agradecer a todas aqui presentes pelo tempo, né, pela atenção e também por vocês estarem aqui se conectando com a gente hoje, nesse momento, e fazendo acontecer mais uma vez esse fórum no sexto dia, né? E convidar vocês amanhã, que nós vamos ter uma convidada também muito legal, ilustre, que é a Fabi Alvin, né? Alvin, que é a Fabi do vôlei. Ela é conhecida, né, como a Fabi do vôlei. Atualmente ela é comentarista esportiva, ela é ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, foi medalhista, bicampeã olímpica em Pequim em 2008 e em Londres em 2012. Ela foi eleita a melhor na competição dos Jogos Olímpicos em Londres, e a Fabi também iniciou a carreira em clubes em 92, onde ela, né, foi do Flamengo, com várias categorias, e atualmente ela está nessa trajetória de luta, com muitas conquistas, para poder inspirar também muitas mulheres assim com essa vibe, né, do esporte. É uma proposta muito interessante que ela vai trazer amanhã para a gente aqui. E você está convidada amanhã também, Carla, para estar com a gente. Vai ser maravilhoso. Assim como a gente teve a oportunidade de estar com você aqui hoje. Obrigada. Isso. E a Cris amanhã vai ser a nossa segunda estrela. É a anfitriã de amanhã. Muito obrigada mais uma vez. Vamos fazer uma foto, pessoal, no final hoje. Vamos lá. Uau! Libera o som aqui. Viu? Perfeito. Obrigada, foi um grande prazer. Adorei estar aqui com vocês. Uma coisa, só para terminar, né? Me segue lá no Instagram, @carlacoelho.jornalista. Pode deixar. @carlacoelho.jornalista. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, meninas. Boa noite. Beijo grande. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Beijo, obrigada.
Uhum. Olha, um beijo. Obrigada pelo sorteio, Sônia. Eu acho que foi o coelho, não sei porquê, acho que esse coelho dá sorte. Eu só acho. Gente. Minha amiga, eu sou radialista aqui Vou na botar cidade. coelho no meu sobrenome também. Aqui em Petrópolis tem uma coleção de coelhos, né? Verônica, É Silvana Coelho e tal. Aí vira e mexe, alguém me pergunta assim: é seu parente? Eu falo: é meu parente, sim, porque coelho se multiplica muito. E tal. E o João Pedro, meu filho, imagine, né? E aí ele fala assim: ah, deve ser parente, deve ser parente. E aí ele vai aceitando também, que é mais fácil. Cristiane, depois eu vou entrar em contato com você para pegar teus dados direitinho e a gente ficar em contato. que coisa Beijo linda. grande. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Carla. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Beijo, tchau, gente. Tchau, Lia. Prazer também. Beijão. Até breve. Tchau, filha. Valeu, Lia. Tchau, gente. Peraí. Tchau, Tchau. tchau. Aí.